O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Magnus, que está atendendo as confissões, pároco desta paróquia de Santo Antônio, Padre Emerson, que aqui está concelebrando conosco, amado povo de Deus, quero dizer a vocês que falar sobre Nossa Senhora, porque hoje nós estamos celebrando uma festa dela, por isso o Padre está de branco ou dourado, né? Porque lembra, faz com que a gente olhe para Nossa Senhora, né? Lembre-se desta mulher que em tudo soube ser diferente, porque em tudo soube agradar a Deus, diferente de nós, que às vezes para agradarmos a Deus é preciso garimpar e muito, para ver se na nossa vida de fato nós estamos seguindo e indo em direção ao coração de Deus, como Maria fez, ou se estamos permitindo que tudo aconteça de qualquer jeito. É interessante para nós, porque o Evangelho tirado de Lucas, do capítulo 1, versículos de 26 a 38, de um anjo que aparece a uma mulher que está prostrada em oração. Se chegasse hoje um anjo na sua casa, ou na minha, como é que ele nos encontraria? Você já parou para pensar? Como é que o anjo poderia nos encontrar? Encontrou Maria em oração.
porque ela também rezava, ela também orava, pedindo e clamando aos céus para que o Salvador do mundo viesse. Mas ela não dizia que tinha que ser ela. Maria nunca engrandeceu-se, Maria nunca se encheu de si mesma, nem tampouco na história da igreja de 2023 anos, Maria quis roubar o lugar de seu filho Jesus Cristo. Nunca. Maria sempre aponta para Jesus. Maria sempre quer que nós olhemos para Jesus. Até quando você pega e tira do seu bolso o terço, você vai rezar e muitos vão pensar que você está rezando para Nossa Senhora, e é muito pelo contrário. Você está rezando com Nossa Senhora os mistérios da vida de Jesus Cristo. Até o terço, que é a oração mariana mais forte, nos leva para um encontro com seu Filho Jesus Cristo. Então, queridos, não tenham medo de amar Maria, não tenham medo e nem vergonha de honrar Maria, porque Deus a honrou primeiro, Deus a quis primeiro. Maria estava nos sonhos do coração de Deus, nos planos de tudo, desde a criação, quando aparentemente as coisas não deram muito certo. Quando o diabo encontrou uma brecha para entrar, ele foi em Eva, disse a ela para comer do fruto proibido. Desta forma, ela vai no homem, em Adão, manda que ele coma, ele é levado por tudo isto, e ali o pecado entra no mundo, que nada tem a ver com a sexualidade, que nada tem a ver com essa montoeira de coisa que todo mundo diz. Não, o pecado entra no mundo, e o pecado primeiro é a desobediência. Deus é quem diz: tudo isso aqui é para vocês, menos aquilo ali, pois o homem não se importa com toda esta beleza, e ele vai unicamente onde Deus disse que não podia. Desobediente. E ainda assim, quando Deus o chama, ele não assume o erro. Ele diz: ah, Senhor, a mulher que tu me deste, jogou a culpa para a mulher. Deus vai na mulher: ah, Senhor, a serpente. E se tivesse ainda um outro animal, a serpente também teria dito alguma coisa. Só que ali, Maria entra nos sonhos do coração de Deus, de uma forma linda. Deus é quem diz à serpente, que é para nós a retratação, o retrato, o primeiro retrato do demônio, que se atravessa. Diabo, diabolus, quer dizer aquele que se põe no meio, aquele que se atravessa. E sempre que acontece alguma coisa na nossa vida que nos impede de irmos ao encontro do Deus Altíssimo, diabolus é a divisão, é ele querendo se atravessar para que a gente não continue o caminho com os olhos fixos em Jesus Cristo. Ali Deus diz à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais, rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida, porém inimizade, olha só, lá no Gênesis, entre ti e a mulher, entre a tua descendência, serpente, mal, e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu só lhe ferirás um pouquinho o calcanhar. É Maria que pisa na cabeça da serpente, é ela quem destrói. Se vocês não sabem disso, o padre vai dizer agora: o diabo tem mais ódio
de Maria do que do próprio Cristo. E sabe o motivo? Porque foi o sim dela que fez com que Jesus pudesse vir a este mundo. E os evangélicos vão dizer, os protestantes, aqueles que pregam sobre todos os homens e mulheres da Bíblia, que a própria Bíblia diz que foram grandes homens e grandes mulheres, mas a Bíblia diz que eles foram pecadores. A Bíblia aponta o pecado que eles cometeram, e eles não pregam sobre Maria, que é o único ser humano na Bíblia, que a mesma Bíblia não diz um só pecado que esta mulher tivesse cometido. O diabo tem ódio, então os outros por aí vão dizer, se ela tivesse dito não, poderia ter sido por outra mulher, e não poderia, porque Maria estava nos sonhos, Maria estava no coração do Deus Altíssimo, desde todo sempre, desde todo sempre. E é lindo quando nós ouvimos, porque a continuação que não foi proclamada hoje no Evangelho, o Evangelho de hoje vai só até ali, mas se continuarmos lendo este capítulo indo adiante, nós vamos ouvir também o cântico de Maria, onde ela vai dizer de uma forma linda, por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Maria não diz assim, olha, daqui um tempo vai ter um povo chamado católico e este povo vai me proclamar bem-aventurada. Maria não diz isso. Maria diz, por isso desde agora, todos os povos, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. E é isso que nós fazemos. Nós não entregamos a Maria um lugar que não é dela. Nós entregamos a Maria Santíssima o lugar devido a ela. O lugar dela não é o centro do altar, não é a centralidade da nossa fé, porque a nossa fé católica ela é cristocêntrica e não mariocêntrica. A fé nossa como católicos é Cristo no centro, cristocêntrica. Maria está para nos apontar o caminho, Maria está para nos conduzir a seu Filho Jesus, e eu não conheço uma só pessoa que tenha ido ao encontro de Nossa Senhora e não tenha ido diretamente ao encontro pessoal com Jesus Cristo, porque ela aponta para Ele. Maria nos diz onde encontrar seu Filho. Lembrem-se sempre das bodas de Caná. Não foi Jesus o grande convidado com os seus discípulos. A Bíblia é muito clara e diz, Maria foi convidada. Também Jesus e seus discípulos foram, mas Maria é a grande convidada. Tanto é certo que nós não somos idólatras, que você nunca chegou na missa e viu a imagem de Nossa Senhora em cima do altar no meio a missa inteira, porque nunca vai ver. Aqui é o lugar da Eucaristia, do próprio Cristo. Então a nossa fé é desta forma. Nas bodas de Caná, Maria não diz assim, venham aqui e agora vocês vão fazer o que eu estou mandando. Maria aponta para Jesus e diz o quê? Fazei tudo o que Ele vos disser. Na sua vida, queira fazer tudo o que Jesus disser, o que Ele ordenar, e creia verdadeiramente nisso. Às vezes, é triste para nós sabermos que muitos irmãos católicos, infelizmente, por não conhecerem a palavra, foram levados ao sabor e às ondas, tudo isso que o vento propaga por aí, de falsas doutrinas, de falsas religiões, que eu tenho certeza que você também já ouviu. Irmãos separados de outras igrejas, dizendo que você é idólatra. Não ouviu isso? Várias vezes. Porque vocês católicos estão tudo no quinto dos infernos, porque vocês adoram, e a Bíblia diz que não é para adorar.
Hoje é um dia para a gente refletir sobre isso, porque de todas as imagens espalhadas pelo mundo, a imagem de Nossa Senhora, as imagens de Nossa Senhora são o maior número em quantidade, espalhado pelas nossas igrejas e nos lares das nossas famílias ao redor do mundo inteiro. E eles até usam palavra bíblica, o livro do Êxodo: não farás para ti imagem nenhuma do que existe acima sobre o céu, abaixo sobre a terra, no fundo dos abismos, dos oceanos, porque tem olhos, mas não vê, boca, mas não fala, nariz, mas não sente cheiro, mão, mas não pode tocar, pé, mas não pode andar. Não está assim lá na Bíblia? E talvez você, enganado, pode até pensar: olha, eles estão certos, eu devo mesmo ir para essas igrejas, porque na minha igreja está cheio de imagem de gesso, e de fato tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala comigo, e a Bíblia está dizendo isso no livro do Êxodo, e eles são ferrenhos nisso. Só que eles não viram 2 páginas para frente para você. No mesmo livro do Êxodo, onde diz: o mesmo Deus que proibiu fazer imagens de ídolos, mandou fazer imagens não de ídolos. E Maria Santíssima não é um ídolo para nós. Os nossos santos, Santo Antônio de Pádua, não é um ídolo para nós. Nós não os adoramos, nós os colocamos lateralmente, para que pela vida deles apontem o caminho para Jesus Cristo. E é isso que eles fizeram a vida inteira. Maria faz isso na nossa vida. Não tenha medo. Esses dias eu vi no Instagram algo muito bonito, né? Que um católico colocou no portão da casa dele: não insista, eu sou católico. E achei aquilo muito bonito, porque a gente sabe que recebe visita, não é? A gente não recebe, a gente recebe visita na nossa casa, quase que todo domingo, de uns irmãos testemunhas que vão por aí. E não sei até hoje por que Deus precisa de testemunha, né? Por que Deus precisaria de alguém para testemunhar o que Ele faz? Não precisa. Deus é Deus, sem a minha adoração, Ele é Deus. Se você hoje não tivesse vindo para cá e a igreja estivesse vazia, Ele continuaria sendo Deus. Deus não precisa, mas quis precisar de nós. Então, queridos, tenhamos coragem de levar a mensagem adiante. Às vezes, quando no domingo você recebe uma visita em casa e você ensina o seu filho desde pequenininho a mentir, porque você diz para ele assim: vai lá e diz que a mãe não está em casa, não é assim? Aí ele vai e diz: a mãe mandou dizer que ela não está em casa, e acabou com tudo de vez, não é assim? Muitas vezes isso acontece. Queridos, eu nunca deixei passar, quando eu não era seminarista, quando era seminarista estava visitando minha família, batiam no portão, eu mandava era entrar mesmo. Sabe por que a gente não recebe? Não é porque a gente é muito católico, fervoroso, que a gente sabe que se bobear vão dar um banho de Bíblia na gente. A gente não lê a Bíblia, a gente não conhece a palavra. Olha, aqui está dizendo que não pode ter imagem. Vira ali, aqui está dizendo que pode. Tanto pode que o povo no deserto, padre lembra disso? O povo no deserto era picado por serpentes venenosas. O que Deus manda Moisés fazer? Levantar uma serpente de bronze ou de ouro, nem lembro mais agora. De bronze, né, padre? Para que as pessoas, ao olharem para os olhos de uma serpente, pudessem ser curadas. Que Deus é esse que se contradiz? Se lá diz que não pode, e aqui diz que pode. O que Deus não permite? Que a imagem ocupe o lugar dele. É isso que Deus não quer. É isso. Só que nessas igrejas por aí, tem muita gente que não quer a imagem, mas o pastor ocupa o lugar de Jesus. A foto do pastor não quer a imagem, mas a foto do pastor está espalhada em tudo que é igreja por aí. É imagem.
Uma fotografia é uma imagem que leva à idolatria. Para aqueles que não entendem da Bíblia, para aqueles que não entendem da palavra, irmãos, não tenham medo de Nossa Senhora, e muito menos vergonha dela. Quando o seu parente evangélico for na sua casa, não esconda a sua imagem, porque o seu parente evangélico não pode ver imagem. Pelo contrário, acenda até uma vela nos pés da imagem. Acenda, e se ele não quer, ele que vá para casa, porque ali é a casa de uma família que é católica e que ama Nossa Senhora. Nós não podemos ter vergonha, não podemos brigar, isso é verdade. Não, não adianta, brigar não. Mas a gente tem que amar a palavra, seguir a palavra. E sabe por que eu digo isso tudo a vocês? Que um dia eu já estive lá, daquele lado de lá, na igreja do Evangelho Quadrangular. Eu fui de lá, daquela igreja, antes de ser católico de verdade. E lá eu ouvia sempre falar mal de Nossa Senhora. Mas o que essa mulher fez, né? De tão errado, para terem tanto ódio de Maria. E depois você vai percebendo que o diabo é que tem ódio dela, e que se a maior parte dessas igrejas por aí só nasceram de divisão, só nasceram de briga, de oportunismo barato, como é que o diabo não vai fazer a festa? Como é que ele vai deixar seguir de qualquer jeito? Ele não vai suportar Nossa Senhora mesmo. E um dia eu fui numa missa sozinho, sentei-me no último banco lá em Joinville, eu sou de lá, sentei-me no último banco, igreja quase vazia, fui sozinho, uma sexta-feira à noite. A minha paróquia de origem é Deoniana, em Joinville. Era a missa do Coração de Jesus, primeira sexta-feira do mês. Mas eu não entendia nada disso. Sentadinho lá no final. No final da missa, e eu fui tão tocado por aquela missa, que eu ouvi uma senhora lá na frente dando os avisos, e ela disse assim: olha, quem quiser ser catequista, nós estamos precisando. E de repente o meu coração foi tocado por aquilo. Mas como que eu vou ser catequista se eu não entendo nada dessa igreja? E eu fui e disse para ela: eu quero ser catequista. E ela olhou para mim e disse: não tem mais vaga. Assim ela me disse, como se fosse um concurso público, né? Como se fosse uma prova que tivesse que fazer para entrar. Quem passa, entra, não tem mais vaga. Enfim, baixei minha cabeça, fui embora. Depois fui catequista, depois trabalhei na secretaria, trabalhei na pastoral da comunicação, trabalhei na liturgia, e acompanhado pelo padre Valério Heller, que não é mais sacerdote hoje, né? Padre Valério Heller, deoniano, que era vigário na minha paróquia, eu fui para o seminário. Só que antes disso, eu fui parar num grupo de jovens da paróquia chamado Nova Jerusalém, carismático. Eu fui, e ali foi a minha porta de entrada para a igreja. Fui num grupo de jovens no mês de maio, e lá a pregação era sobre Maria, e eu dizia: mas porque eu não conhecia Maria, não sabia nada dela. Cheguei em casa, era quase 11 horas da noite, dobrei o meu joelho perto da minha cama e fui orar, e disse a Deus: Senhor, eu não quero neste momento sentir a Tua presença, porque Tu eu já sei que existe, mas qualquer manifestação que aconteça aqui, eu quero que seja para que haja uma prova e tire do meu coração a dúvida se essa mulher de quem estavam pregando está morta ou está viva. E depois de muito tempo, lendo muitos livros, eu fui entender que a manifestação de Nossa Senhora no meio de uma oração se dá por um perfume de flores muito forte. E o meu quarto estava trancado, 11 e pouco da noite, e foi isso que eu senti, um cheiro, um perfume
de flores que parece que girava em torno de mim de uma forma muito forte, e aquilo não saía durante toda a minha oração, e depois daquilo eu tive a minha vida mudada. Nunca mais duvidei de Nossa Senhora, nunca mais a deixei longe de mim, pelo contrário, todas as vezes a coloquei à frente para que pudesse ir, abrir os meus caminhos, abrir tudo aquilo por onde eu precisasse passar, para que não ficasse sozinho. Maria toma você nos seus braços, assim como me toma todos os dias. Então peça a ela, reze a ela, peça a sua intercessão e creia, acontece. Se Deus viu graça nesta mulher, como é que nós podemos dizer que ela não é? Se essa gente toda aí hoje vai lá para Israel, para pisar na terra santa, porque lá é terra santa, porque Jesus pisou, imagina o que não foi o útero da mulher onde ele foi gerado, antes de pisar a terra, imagina. E eu não vou dizer que essa mulher é grande, eu não vou dizer que essa mulher realiza a vontade de Deus. Creia sempre, continue seguindo firmemente e apaixone-se por Nossa Senhora, a ame inteiramente. Ela é como que uma placa de sinalização ao longo de uma rodovia. Nós não vamos para a placa, mas vamos para o lugar que elas indicam. Maria nos indica, Maria nos aponta, e o caminho é Jesus Cristo, seu Filho. Amém? Uma salva de palmas a Nossa Senhora. De pé, bem bonito, uma salva de palmas bem forte a ela, Mãe de Deus e nossa Mãe. Vamos agora com a igreja elevar a Deus